seu. Não, tudo bem, pode deixar aí. Deixa rolando, tá? Então é o seguinte, na aula passada, tá? Nós vimos a seguinte coisa. Você tem coordenadas polares. Você tem uma curva alfa dada por uma equação R igual a f de θ, com f diferenciável. Então está aqui a curva R igual a f de θ. Suponho que seja um esboço dela, tá? A curva, melhor escrevendo a curva alfa. Então, num dado ponto P aqui, você traçando a tangente, tá? A tangente T no ponto P tem uma inclinação alfa, e há uma fórmula que diz que a tangente de alfa, tá? Vendo localmente, né? A curva, vendo localmente como gráfico de uma função no sistema de coordenadas cartesianas, o yx, tá? Então, vou colocar o t da tangente aqui para não confundir. Você tem a tangente de alfa, é o dy dx, né? Tá? É o dy dx no ponto P, e tem uma fórmula para isso, tá? A fórmula, em função da equação que define a curva, é dr dθ tangente de θ, dr dθ vezes a tangente de θ, mais r, dividido por dr dθ, tá? Menos r vezes a tangente de θ. Tá? Uma cadeira aí, segurando aí, tá? Vou botar uma cadeira segurando aí, pronto. Dr dθ menos r tangente de θ. Isso é a tangente de alfa, né? Ou seja, é o coeficiente angular dessa reta. Só que, se você ainda acha essa fórmula aqui complicada, tem uma formulazinha que é a seguinte, tá? É que se você pega aqui, ó, suponha, vou fazer o seguinte desenho. Suponha que o desenho está nessa configuração aqui, tá? E admita que a curva, né? Por exemplo, vou desenhar agora aqui, tá? Admita que a sua curva alfa, né? Que no ponto P, aqui a tangente, no ponto P, aí você tem aqui o alfa, que é a inclinação da reta, tá? E você pega a reta chamada radial, correspondente ao ponto P, tá? Pega a reta radial aqui, correspondente ao ponto P. Então aqui você tem um ângulo θ, admita que tem um ângulo θ, tá certo? O ponto P aqui, você tem a tangente. E agora eu vou considerar um ângulo que eu vou chamar de gama, que é um ângulo que vai, ó, da radial para a reta tangente. Sempre esse gama, ele é medido no sentido anti-horário, indo da radial para a reta tangente, tá? Qual é a relação que existe entre esses três ângulos? O alfa, que é a inclinação, o θ, que é o ângulo polar do ponto P, o ponto de tangência, e esse gama, que vai do raio polar
para a reta tangente, tá? A relação é o seguinte, num triângulo aqui, se você considerar esse triângulo, esse alfa é um ângulo é um ângulo externo. E o ângulo externo é a soma dos internos. Então você tem o seguinte, o alfa é o θ mais esse ângulo aqui, mas esse ângulo aqui é o ângulo oposto pelo vértice ao gama, tem a mesma medida. Então o alfa é θ mais gama. Isto é, o gama é quem? É o alfa menos θ. Daí, em vez de calcular a tangente de alfa, que eu já tenho por essa fórmula, né? Tá? Eu vou calcular a tangente de gama. E a tangente de gama é que é a tangente de alfa menos θ. Aí se você usar uma fórmula, uma identidade trigonométrica lá do cálculo 1, você tem que a tangente de alfa menos θ, quem é? Quem é, hein? É a tangente de alfa menos a tangente de quê? De θ sobre 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de θ. Deixa eu ver um pouco d'água aqui. Tá certo? Essa fórmula é lá do cálculo. Bom dia, seu LG. Tá? Tá? E agora é só uma questão de substituição, que você vai substituir a tangente de alfa. Se você substituir a tangente de alfa, você vai ficar aqui com, olha aqui, vou botar aqui, para ter, ficou expressão grande. Quem é a tangente de alfa? Ó, olha aqui, está aparecendo aqui, ó. Tangente de alfa, quem é? Vou colocar aqui. Tangente de alfa é o dr dθ vezes a tangente de θ mais r dividido pelo dr dθ menos r vezes a tangente de θ. Isso aqui menos a tangente de θ. Tá? Sobre o dr dθ, sobre quem? Dr dθ, tá? Menos r, desculpe, botei errado, sobre a tangente de alfa, sobre, errei, é 1, desculpe, 1 mais, tá certo? 1 mais a tangente de alfa, agora sim, e a tangente de alfa eu vou colocar aqui, tangente de alfa, quem é? Ó, dr dθ vezes a tangente de θ mais r sobre dr dθ sobre dr dθ. Tá aparecendo aqui? Tá, tá embaixo. Pode deixar, não tá? Dr dθ menos r vezes a tangente de θ. Isso aqui é o ó, é a tangente de alfa, tá? Ó, 1 mais, aí aqui é a tangente de alfa, vezes quem? Tangente de θ. Muito bem. Tá? Isso aqui, tá? Vai ser finalizado assim. Observe que quando eu tirar o denominador comum aqui, nesse numerador, é o mesmo denominador comum aqui no denominador. Tá? Então, quando eu colocar no denominador, vai ficar tudo no mesmo denominador e eu posso cancelar esse denominador, de forma que vão sobrar só os numeradores dos dois termos. Então, vamos logo nos numeradores. Quem são os numeradores? Ó.
Quem é o numerador do numerador? Ó. Numerador do numerador. Quem é? dr de θ vezes a tangente de θ mais r. Está meio torta aqui. Deixa focando aqui, tá? Para ver os dois quadros, tá? É o dr de θ vezes a tangente de θ. Vezes o quê? A tangente de θ mais r. Menos, aí você vai multiplicar isso tudo pela tangente de θ, não é? Aí fica o quê? Fica menos dr de θ tangente de θ. Menos R. Tá. Menos R tangente ao quadrado de θ. Hã? Não, menos não. Mais, viu? Mais, você está multiplicando por menos. Então, mais R, o quê? Tangente de θ quadrado. Tangente ao quadrado de θ. Quadrado da tangente de θ. E esse numerador está dividido por esse denominador aqui. Só que é o mesmo denominador que aparece na expressão de baixo. Tá? O denominador do numerador é o denominador do denominador. Então vai cancelar tudo. E como é que fica o numerador aqui? Fica, ó, dr de θ menos r tangente de θ. Dr de θ menos o quê, ó? R tangente de θ. Mais. Tá? Mais dr de θ tangente ao quadrado de θ, né? Dr de θ quadrado da tangente de θ. Hã? Mais R tangente de θ. Vou começando aí. Tá. Menos R tangente de θ mais. Tá? Aí você, ó, tem um cancelamento aqui, né? Aqui em cima. Fica o que... Ah, tá faltando uma coisa aqui. O que é, hein? Que tá errado aqui. O que é que tá errado aqui? Foi que eu esqueci aqui? É dr de θ vezes a tangente de θ mais r tangente ao quadrado de θ. Entendeu? Eu errei, esqueci de colocar. Tá? Agora vamos consertar. Mais r tangente ao quadrado de θ. De modo que eu fico com o quê? O que é que eu fico? Aqui, ó. Esse cancela com esse, né? Então fica R vezes 1 mais A tangente ao quadrado de θ. Que é a secante ao quadrado, né? Dividido e embaixo. Cancela esse com esse, ó. De modo que fica o quê? Fica dr de θ vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ, né? Coloquei na evidência. Hã? dr de θ 1 mais a quadrado da tangente de θ. Ou seja, quando eu cancelo, isso aqui fica só R sobre o dr de θ. O objetivo é achar o alfa, mas eu acho o gama por esta expressão. Vamos juntar tudo, acoplar tudo, né? Tudo junto. Não foi que eu mostrei? Eu mostrei que a tangente de gama, tá? É igual a quê? A R sobre dr de θ. Que é uma forma mais simples, né, de memorizar. Então, você aqui, você tira o gama dessa forma e vem para cá, nessa relação aqui, ó. Nessa relação aqui, você acha o alfa, porque o θ você tem, tá? O θ é o θ que você usa para calcular o R e dr de θ. E você tira o alfa. Só que observe uma coisa, ó. Tá vendo aqui? Nessa figura aqui, ó, se você analisar essa figura, e eu vou reproduzir, a relação é outra. Você não tem essa relação, tá? Observe, por quê? Porque aqui, ó, vou replicar aqui aquela figura lá. Aqui tá aqui. Aqui você tem, tá? O eixo, o polo, vamos por lá. E a curva tá para cá. Tá?
Então, observe, é a curva alfa, né? Observe que lá, quer dizer, aqui, né? Você tem o seguinte. Tá aqui o ponto P, ó. O bolar. Deixa eu ver aqui, a tangente. Tá aqui o alfa. Tá? Então, se você pegando o raio polar é o raio com referente ao ângulo θ. Ó. Esse gama é sempre medido do raio polar para a tangente, tá? E aqui está o quê? Aqui está o θ. Qual é a relação aqui? Qual é a relação aqui? A relação aqui é que θ, né, o ângulo externo, o ângulo gama, ó, é a soma dos ângulos, né, tem-se aqui, ó, a seguinte relação. O ângulo gama, o ângulo gama é quem? Que é um ângulo externo, né? É a soma dos internos. Então, é o alfa mais π menos θ. Ok? Porque o ângulo interno aqui é π menos θ. Ou seja, quem é... Tá aí, por exemplo, o gama é isso aí. Não tem ou seja, não. Já tem a forma. Mas isso não é problema, ó. A relação aqui é outra. Mas daí você tem o seguinte. Quem é a tangente de gama? É a tangente de alfa menos θ mais π. Só que a tangente tem período π. Então isso aqui fica o quê? A tangente de alfa menos θ, que é a mesma fórmula, ó. Olha aqui, ó, que chega na mesma fórmula, ó. Tangente de alfa menos θ chega em quê? Em R sobre dr dθ. Entendido? Então essa fórmulazinha aqui, ela vale em qualquer situação, tá? Só que você vem nessa forma, acha o gama. Se a configuração for essa, você vai usar você vai encontrar o alfa usando isso aqui, ó. Tá? Se a configuração for essa, você vai usar o alfa usando essa identidade. Vocês entenderam? Entenderam? Olha, uma aplicação disso, uma aplicação dessa fórmula. Vocês lembram como eu desenhei a cardioide? Cardioide, ó. A cardioide é R igual a R igual a A vezes 1 mais cosseno de θ. Né? A cardioide é a curva alfa, dada por R igual a A, né? Mais A cosseno de θ. Com A positivo. Tá, vamos pegar A positivo. Pegar isso aqui. Positivo. E não sei se vocês lembram, mas o desenho, vou desenhar só a parte de cima. Eu desenho. Pronto, encerra, começa outro. Obrigado.